amores, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês o meu relato de parto normal induzido pelo SUS. Antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, ativa o sininho para estar recebendo todas as notificações, compartilha aí com as suas amigas, deixa o seu like que é muito importante para divulgação do canal. Bom, para começar, no dia 12 de fevereiro, eu acordei com algumas cólicas, porém não era nada forte e também não era nada ritmado ainda. Então eu sabia que estava bem longe das contrações realmente do trabalho de parto. Eu senti que não era ainda. Quando eu comecei a sentir essas cólicas, eu logo pensei que poderia ser no dia 12 mesmo, que eu entraria em trabalho de parto. Eu arrumei a casa, eu fiz faxina na casa, eu lavei roupa, eu congelei feijão pro meu esposo, eu hidratei meu cabelo, fiz a minha sobrancelha, arrumei minhas unhas, eu deixei tudo o máximo organizado possível. Eu revisei as bolsas da Maria Luísa, eu revisei a minha bolsa da maternidade e tava tudo perfeito. Então eu não tinha mais o que fazer, eu tinha que esperar somente, porque eu já tava com 39 semanas e 3 dias de gestação. Então a qualquer momento realmente eu poderia entrar em trabalho de parto. O dia 12 foi passando e no meio da tarde, mais ou menos, eu senti uma necessidade muito grande de ir no banheiro. E eu fui no banheiro, fiz xixi e quando eu me limpei, eu vi que o meu tampão mucoso tava saindo e tava com sangue já. E quando ele saiu, eu senti uma cólica um pouco mais forte. Aí eu já pensei que realmente ia ser no dia 12 que a neném ia nascer. Quando foi à noite, eu tive muita dificuldade para conseguir dormir. E na verdade eu não dormi, aquele dia eu não dormi mesmo. Nessas tentativas de dormir, uma hora eu tava deitada e eu senti um líquido bem quente escorrendo nas minhas pernas. E aí eu até pensei, pronto, me mijei agora, me mijei na cama. No que eu fui levantar, eu senti que esse líquido escorria mais ainda. Não tinha cheiro, não tinha jeito de ser xixi, era o líquido da minha bolsa tinha estourado. Eu chamei o meu esposo, que ele tava do meu lado, tava praticamente dormindo. Ele já ficou bem nervoso, já ficou bem apavorado e eu tava super tranquila, super tranquila. Eu fui tomar um banho bem relaxada, um banho bem tranquila. Organizamos ali os documentos e fomos pra maternidade. Chegando na maternidade, cada passo que eu dava escorria mais líquido ainda. Por onde eu andava ia ficando um rastro de líquido amniótico, mas tudo bem. Eu já passei rapidamente com o enfermeiro me avaliou, tudo mais, escutou o coração da neném, viu a minha pressão, meu peso, tudo certinho e tava tudo bem, eu tava me sentindo ótima, porém eu tava muito nervosa. Em seguida eu já passei com o médico e o médico já realizou o exame de toque. Quando ele realizou esse exame, ele constatou que eu tava com 1 centímetro apenas de dilatação. A gente fez um ultrassom e no ultrassom mesmo ele viu que realmente a minha bolsa tinha estourado porque eu já estava com menos líquido. No ultrassom ele conseguiu ver a quantidade de líquido que tinha na placenta ainda. Depois disso, logo ele já pediu a minha internação, porque ainda que eu tivesse com 1 centímetro só de dilatação, com a minha bolsa rota, eu não poderia voltar para casa, porque poderia ter o risco de eu ter alguma infecção. Já fui internada, isso por volta da 1h30 da manhã. Naquela madrugada, eu não consegui dormir, porque eu tava esperando que o meu trabalho de parto desencadeasse e não desencadeou, pessoal, não desencadeou. Eu não dormi a madrugada inteira ali esperando, o meu esposo dormiu. O meu esposo ficou o tempo inteiro comigo, desde que eu fui internada até o parto, o pós-parto, todos os momentos ele ficou junto comigo. Dia 13 amanheceu e eu continuei lá sem sentir absolutamente nada. Às 7 horas da manhã mudou o plantão do médico e veio uma médica para me avaliar. Nisso ela fez o exame de toque e ela viu que eu ainda estava com 1 centímetro de dilatação. Logo em seguida, a moça veio me trazer o café da manhã. Eu fiz meu lanche e fiquei lá. Quando foi às 9 horas, a médica retornou no quarto. Ela conversou comigo sobre a possibilidade da gente estar realizando uma cesárea. Na hora que ela falou isso, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem assustada, porque não era um desejo do meu coração eu ter um parto cesárea. Eu gostaria que o meu parto fosse o mais normal possível. Ela viu a minha reação, então ela já falou de imediato a possibilidade da gente estar induzindo o meu parto. Eu já tinha pesquisado algumas coisas sobre o parto induzido, então eu já tinha mais ou menos uma noção de como funcionaria todo esse processo. Na hora eu aceitei, falei pra ela que tudo bem, que eu gostaria sim que fosse induzido, porque realmente eu queria ter o meu parto normal. A cada 2 horas, então, a médica retornava no quarto para me examinar, para ver até se eu tinha mais algum sinal de evolução, se meu parto tinha desencadeado.
porém eu não saía daquele 1 centímetro. Logo a gente já confirmou que sim, a gente ia começar o processo de indução do parto. Ela conversou ali comigo e me explicou como funcionaria, que eu poderia colocar no máximo até 4 comprimidos e um intervalo de 4 horas entre cada um deles. Cada comprimido que eu colocasse, eu deveria repousar 1 hora deitada, sem me mexer, sem fazer absolutamente nada, para que o comprimido realmente fosse introduzido. Às 2 horas da tarde, a médica veio, introduziu o primeiro comprimido em mim e eu fiquei 1 hora repousando. Nisso, pessoal, eu já não tinha almoçado, eu só tava com o café da manhã que tinham me levado e a médica tinha falado para mim que eu não iria mais comer. Porque caso a indução do parto não funcionasse, eu teria sim que fazer uma cesárea. Então, eu já não comi mais, minha última refeição foi o café da manhã. 2 horas então, ela colocou um comprimido, eu fiquei ali repousando. Passou essa 1 hora, eu comecei a fazer caminhadas dentro dos corredores, eu fiz agachamento no quarto, eu dancei no quarto, tudo para que isso ajudasse a eu ter uma evolução mais rápida. Porém, eu não estava sentindo dor alguma, eu estava super normal, dando risada, conversando na internet ali, avisando os familiares e tudo mais que eu estava no hospital esperando a Luísa nascer. Mas até então super tranquila. Pouco antes das 5 horas da tarde, a médica retornou, fez o exame de toque e viu que eu ainda não tinha dilatação. Eu ainda estava com aquele 1 centímetro do dia anterior, ainda não tinha evoluído nada. Mesmo fazendo ali os agachamentos, mesmo fazendo vários exercícios, eu não estava tendo passagem. Às 6 horas da tarde, então, a médica retornou novamente e introduziu em mim o segundo comprimido. Nisso, ela pediu novamente para me repousar cerca de 1 hora, eu repousei. Logo depois disso, eu comecei a fazer todas as atividades novamente. Certo momento eu tava fazendo um agachamento ali no quarto, quando eu senti muito sangue escorrer nas minhas pernas. Quando eu olhei pro chão, o segundo comprimido tava saindo todo despedaçado junto com aquele sangue. E nisso eu senti um pouco de cólica, mas ainda nada que fosse forte, nada que eu já achasse que o meu trabalho de parto iria começar ali. Quando foi às 7 horas da noite, trocou o plantão do médico novamente, veio um médico. Ele me examinou e viu que eu tava com 2 centímetros de dilatação. Quando deu ali aproximado das 8h30 da noite, eu comecei a sentir as contrações. Eu tinha lido bastante a respeito das contrações e eu vi que elas poderiam começar mais fracas e elas iam evoluindo a intensidade conforme fosse passando o tempo. Mas não, pessoal, minhas contrações elas começaram muito fortes e muito rápidas, era uma em cima da outra. Eu não conseguia nem respirar direito. Era uma dor tão forte, que eu não conseguia respirar direito. Eu só sabia gritar. Eu gritava muito. Naquele dia eu acredito que pelo menos metade do hospital tenha me ouvido gritar, porque eu gritei demais. Eu não conseguia cronometrar o tempo com que elas vinham. Era muito forte e cada contração durava cerca de quase 1 minuto, uns 50 segundos. Eu continuei tentando fazer agachamento e caminhando dentro do quarto. Eu caminhei sem parar dentro do quarto. Eu não conseguia ficar sentada, eu não conseguia me deitar. Doía demais e parecia que se eu tentasse sentar, a dor era mais forte ainda. Eu sentia uma necessidade muito grande de ir no banheiro, parecia que eu ia fazer xixi a qualquer momento. Porém, eu não conseguia nem sentar no vaso de tanta dor que eu sentia. Nisso, se passou aproximadamente 1 hora e 9h30 da noite, o médico foi novamente me avaliar. Quando ele fez o exame de toque em mim, ele viu que eu tava com 6 centímetros de dilatação. Então, em 1 hora, das 8h30 às 9h30 da noite, eu evoluí 4 centímetros. Eu até perguntei pro médico se era normal eu estar sentindo tanta dor do jeito que eu tava. E ele disse que sim, que finalmente o meu trabalho de parto estava em estado ativo, que era realmente quando eu tava evoluindo e era super normal toda aquela dor. Eu continuei então sentindo dor no quarto e gritando bastante. E 10h30 da noite, a enfermeira veio no quarto e me convidou para estar tomando um banho no chuveiro, um banho bem morno, que ela disse que iria me ajudar muito. Então ela foi pro banheiro comigo, eu sentei em um banquinho de plástico com as pernas bem abertas e aquela água morna escorrendo nas minhas costas, eu confesso pra vocês que me ajudou muito. Parecia que tava tirando metade da minha dor com a mão. Não digo pra vocês que ajudou
totalmente 100%, porque não, realmente não. O trabalho de parto dói mesmo e é muito cansativo. Eu me sentia totalmente sem força, mas aquele banho ali, ele me ajudou de uma maneira muito grande, foi muito bom. Quando eu tava ali no final do meu banho, eu comecei a sentir muito frio e uma vontade muito grande de fazer uma força, mas era uma força muito forte. Na verdade não era eu, era a Maria Luísa realmente que já estava coroando. Nisso eu pedi então pro meu esposo me ajudar a me secar e eu colocar o roupão para ver se então eu conseguiria me deitar, porque eu já estava me sentindo um pouco melhor por conta do banho. Quando ele me ajudou, eu fui me deitar na cama e quando eu tava deitando na cama, veio uma força muito grande, uma contração muito forte e eu fiz força. Quando eu toquei no meio das minhas pernas, eu senti os cabelos da Maria Luísa e eu falei pro meu marido, tá saindo. Ele olhou pra mim bem assustado, também se apavorou, saiu correndo pra estar chamando ali as enfermeiras, o médico, e em questão de instantes eles vieram e aquele quarto tava cheio de gente. Tinha técnico de enfermagem, tinha enfermeiro, tinha um médico. Eu me vi rodeada de pessoas ali. E as contrações cada vez mais fortes, muito fortes. Cada vez que a contração vinha forte, eu fazia muita força e eu gritava demais. Eu fazia muita força, porém, quando parecia que ela estava realmente saindo, eu cansava, eu parava, aquela contração ficava mais fraca e eu não conseguia dar continuidade naquela força. Eu fiquei nisso, eu acredito que uns 10 minutos tentando fazer a força e não conseguia. Até então que o médico pediu para a enfermeira que colocasse uma dose de ocitocina na minha veia para acelerar e aumentar essas contrações, para não estar passando muito tempo ali todo aquele sofrimento que eu tava. E olha, foi inacreditável. Eu acho que cerca de uns 3 minutos ali, a contração começou a vir mais forte e eu acho que em poucos minutos eu comecei a fazer mais força ainda e em seguidinha a Luísa nasceu. Eu acredito que não tenha dado 10 minutos depois da ocitocina, a Maria Luísa nasceu. E o meu marido até comentou depois que eu chegava a ficar roxa de tanta força que eu fazia, que eu parecia outra pessoa, porque realmente era muita dor e muita força que eu fazia naquele momento. A Maria Luísa nasceu então às 11 horas e 25 minutos do dia 13 de fevereiro de 2020. Ela nasceu com 3 quilos e 44 gramas e 47 centímetros e meio. Então eu peguei ela no colo, eu cheirei ela, eu comecei a conversar com ela. Ela deu uma choradinha, mas ela não chorou muito quando ela nasceu. Logo então a enfermeira já levou ela com meu esposo para vestirem ela, fazer aqueles exames, levaram ela e o médico então pediu para mim que eu fizesse mais uma força para ele poder fazer a retirada da placenta. E foi de primeira, eu só fiz uma força, ele retirou a placenta, ele me examinou então e viu que eu não precisaria levar nenhum ponto ali, né? Tem pessoas que mesmo com parto normal elas precisam levar alguns pontos, no meu caso eu não precisei, foi bem tranquilo. Meu esposo me ajudou a tomar banho, eu tomei banho, coloquei meia, coloquei pijama, coloquei casaco. Fiquei bem abrigada porque eu tava com muito frio. E logo em seguida a gente já subiu pro quarto com a neném. E assim, ó, foi muito legal, foi uma emoção muito grande pra mim eu ver que eu tinha conseguido e que a minha filha tava ali nos meus braços. A nossa primeira noite foi super tranquila, eu consegui amamentar ela de uma maneira tranquila. Até então meu peito não tinha doído, eu vou estar trazendo pra vocês o meu relato da amamentação, como foi ali os primeiros dias com a neném no peito. Mas ali na primeira noite foi bem tranquilo. Nós ficamos 2 noites no hospital, o meu marido ficou as 2 noites com a gente, ele me ajudou, até as primeiras fraldas da Maria Luísa foi ele que trocou para que eu pudesse então estar descansando. Ela chorou bem pouco, ela mamava e dormia, e na primeira noite mesmo eu já consegui dormir algumas horas, então me ajudou muito. Passou então os 2 dias ali que são obrigatórios pra gente ficar no hospital e nós já fomos pra casa. Então assim, ó, o meu parto foi um parto devidamente tranquilo, eu posso dizer pra vocês, toda a dor que eu senti eu acredito que seja normal. Eu gostaria que ele tivesse sido 100% mais normal possível, que não tivesse precisado da indução. Porém, eu preferi 1000 vezes a indução do meu parto do que estar optando pela cesárea. Mesmo que a médica me deu a opção ali de estar fazendo uma cesárea, eu gostaria mesmo e eu quis tentar o parto normal. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho para estar recebendo todas as notificações.
Segue lá no Instagram também, o link tá aqui na descrição. Deixa o seu like, que é muito importante para estar ajudando na divulgação do canal. Um beijo e até o próximo vídeo.